Esta semana eu fiz um vídeo falando sobre a polêmica envolvendo o Nilson Isaías Papinho, o vovô do slime, e como a extrema-direita brasileira está usando esse evento para politizar a história desse senhor. Como vocês sabem, o Nilson é um senhor que estava tentando fazer slime na internet, gravando vídeos, tentando fazer o slime perfeito, até que finalmente ele conseguiu, e isso gerou uma repercussão tremenda, e ele ficou famoso com milhões e milhões de inscritos no YouTube. E logo em seguida ele passou a ser atacado na internet, fazendo acusações horríveis contra ele, e jogaram a culpa dessas acusações na esquerda, nas feministas. O canal Meteoro Brasil fez um vídeo explicando essa história e contando a progressão dessa história e como foram surgindo esses boatos em relação ao Nilson. Porém, o pessoal do Meteoro Brasil cometeu um erro e tiveram que vir se retratar aqui. O erro deles, na verdade, foi que antes dessa história ali havia mais coisa. E hoje saiu uma reportagem da Intercept Brasil falando sobre isso. E foi isso que a Intercept Brasil revelou hoje, num artigo chamado "As milícias virtuais usaram o vovô da slime para armar uma arapuca contra a esquerda". E ali eles mostram como logo no começo, quando o Nilson começou já a ter algum tipo de pequena repercussão na internet, foram criados vários perfis, inclusive alguns memes, e esses perfis começaram a disseminar mentiras contra o vovô do slime. Aqui você tem alguns dos memes criados pela Corrupção Brasileira Memes. Um deles: dica pra vocês, galera, dando entrada no benefício do INSS com documento falso passo a passo. Você tem a foto do Nilson aqui. Outro meme com o Nilson com a slime: sujando a mão de porra, chorei. E um terceiro meme mostrando como se prepara capim para esquerdista. Ou seja, o que você percebe aqui é que houve um esforço coordenado também, orquestrado, para criar essa reputação falsa para o Nilson. Quando o perfil no Twitter MegConFeminist compartilha essas notícias, elas já estavam circulando antes com esses perfis falsos. Ou seja, eles conseguiram enganar esse pessoal para compartilhar essa informação falsa. A gente vai retornar ainda várias vezes para falar sobre desinformação aqui, mas o que você vê aqui é um modus operandi bastante conhecido de guerra psicológica, de guerra de informação. Você confunde as pessoas para que elas façam coisas que você quer que elas façam. Essa foi uma estratégia da campanha do Bolsonaro. Essa foi uma estratégia da campanha do Trump. Você confunde as pessoas. Você joga essas informações, as pessoas compartilham esses dados incorretos e levam as pessoas ao erro. No caso do Meteoro Brasil, o que aconteceu foi um desses eventos. Eles vão lá, compartilham uma informação, que nesse caso é uma informação parcial, que eles chegaram até esse ponto aqui da MegConFeminist. E quando você propaga uma notícia dessa, isso abala a credibilidade. E é o que eles se esforçam para fazer, é abalar a credibilidade no caso da esquerda, nessa situação do Nilson, como se a esquerda tivesse criado esses boatos e propagado esses boatos online. Isso abala a credibilidade da imprensa também, que foi o que o Bolsonaro fez durante a campanha, jogar informações incorretas para a imprensa pegar a isca, fisgar a isca e compartilhar aquela informação, e depois ele vem aqui desmentir, e isso afeta a credibilidade da Folha de São Paulo, do Estadão, do Globo. Então é uma campanha de desinformação, de afetar a credibilidade das pessoas e de confundir as pessoas também. Nesse caso do Nilson, foi uma campanha para usar o Nilson para desmoralizar a esquerda, para desmoralizar qualquer um que venha da esquerda falar sobre esse caso, ou falar sobre os outros eventos. A Intercept ainda levanta uma tese que essa polêmica do Nilson teria a ver com uma cortina de fumaça para tirar o foco das milícias e os vínculos das milícias com o Bolsonaro, com a família do Bolsonaro. Pode ter um fundo de verdade nisso, mas eu vejo também como uma campanha para desmoralizar tanto a esquerda quanto para tirar a credibilidade dos influenciadores de esquerda, ou progressistas, ou que se opõem ao Bolsonaro. Você veicula notícias falsas e assim você leva as pessoas a propagarem isso, se equivocarem e depois terem que vir se retratar. E quando a pessoa vem se retratar aqui, como fez o Meteoro Brasil, de maneira muito digna, de maneira muito correta, e serve como munição para a extrema-direita para apontar o dedo ali e falar: olha, viu? Eles erraram, eles não têm credibilidade. E nesse ponto da credibilidade a gente retorna à frase que já virou clássica do Humberto Eco, que a internet deu voz aos imbecis. E quando o Humberto Eco fala isso, ele fala justamente sobre a eliminação dos parâmetros para as pessoas avaliarem aquilo que tem valor e aquilo que tem mérito. A gente chegou numa geração agora, num tempo no qual a voz do prêmio Nobel, como diz Humberto Eco, tem o mesmo peso de um meme do Facebook. Inclusive o meme do Facebook tem mais credibilidade atualmente do que o prêmio Nobel, porque é muito mais propagável e é muito mais compartilhável e atinge muito mais pessoas. O que é estranho nessa história é que você vê os conservadores, que são aqueles que defendem uma hierarquia social, justamente questionando e levando a uma destruição da hierarquia do conhecimento. Então eles se esforçam para poder destruir a reputação dos professores, dos acadêmicos, dos intelectuais. Só que é claro que tem um objetivo nisso.
Ao fazer isso, eles não estão questionando a hierarquia do conhecimento, eles estão questionando quem domina essa hierarquia. Porque o que eles querem fazer é justamente dominar esse campo. Eles já estão no poder agora, eles dominam a hierarquia política, mas não basta isso. Eles têm que dominar também a hierarquia do conhecimento, de quem determina o que é o fato, de quem determina o que é a verdade. Então, ao destruir a reputação da esquerda, ou dos intelectuais, ou da universidade, eles estão justamente nivelando o debate ao ponto que os memes e a universidade têm o mesmo peso. A um ponto em que você não sabe distinguir mais o que é história real e o que é revisionismo. A um ponto que você não sabe distinguir mais se a Terra é plana ou se a Terra é esférica. A um ponto que você não sabe distinguir mais se um filósofo é um filósofo de fato ou se é um mero astrólogo se passando por filósofo. Você elimina essa hierarquia para que quem está do outro lado possa assumir o controle sobre isso. Você destrói a imprensa para que a imprensa alternativa, como eles chamam, assuma o protagonismo. Essa guerra psicológica, essa guerra de informação ou de desinformação tem um propósito, tem uma estratégia. Ela não é acidental. Ela não é por acaso. Há uma estratégia por trás disso. É o que fez o Steve Bannon nos Estados Unidos com o Trump e é o que fez, em grande medida, a Rússia com a União Europeia durante o Brexit. Então você tem agentes que estão trabalhando nos bastidores, usando a informação, usando as redes sociais, usando tecnologia e dinheiro, também porque isso envolve dinheiro, para confundir as pessoas. Para confundir as pessoas, levar as pessoas ao erro, isso inclui tanto você quanto eu, para que a gente não saiba mais distinguir as coisas. Para que a gente não saiba mais o que é verdade ou o que não é. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição os links para o vídeo do Meteoro, os dois vídeos que eles fizeram, tanto o vídeo principal sobre o Nilson e depois a retratação, e também o link para essa reportagem da Intercept Brasil. Aí vocês vão poder acompanhar a trajetória dessa história, como ela surgiu e como ela se desenvolveu, e como o Nilson, que era um senhorzinho totalmente ingênuo, aparentemente, que veio aqui para fazer o slime, se tornou protagonista de uma história política, de desinformação, de desconstrução da oposição. E também, talvez, para desviar o foco das investigações envolvendo o Flávio Bolsonaro. Deixe no comentário aqui embaixo o que você pensa sobre isso, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!